Estamos novamente em mais uma aula do Fractal Revisa. Vamos começar então a fazer a leitura da tirinha da questão número 7. Meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática. Ele detesta de contas de luz, água, telefone. Então o Armandinho faz uma relação entre contas. Então ele não gosta de contas e o pai dele também não gosta de contas. Só que as contas que eles não gostam são contas diferentes. Armandinho, como estudante, preocupa-se apenas com contas de matemática. Ele não gosta, prática de alguns alunos. E seu pai, como um adulto, as contas que ele não gosta são aquelas que ele deve pagar, de água, de luz, de energia. Então, o humor do texto ele é construído a partir do momento que a palavra contas ela recebe dois sentidos diferentes. Contas em relação ali, uma disciplina escolar, que é matemática, contas em relação a algo que o pai deve de fato pagar. Então, por isso é construído o humor. A inocência de uma criança que tem dificuldades em fazer conta de matemática, ali é uma obrigação de um adulto que tem que pagar verdadeiramente as contas. Nós vamos analisar desse texto, então, as frases que o Armandinho vai falando ali ao longo do texto. Ele diz, meu pai e eu somos parecidos, eu não gosto de contas de matemática, ele detesta contas de água e de luz. Nós vamos analisar essas frases para entender o que é concordância verbal. Então, a concordância verbal é a relação entre sujeito e verbo. Se o meu sujeito está na primeira pessoa do singular, por exemplo, eu, o meu verbo ele deve ficar também na primeira pessoa do singular. Ele deve concordar com o sujeito. Então, quando ele fala, meu pai e eu somos parecidos, meu pai e eu, então, é o nosso sujeito, que equivale a nós. Então, nós refere-se à primeira pessoa do plural. Logo, se nós refere-se à primeira pessoa do plural, o verbo deve ficar obrigatoriamente na primeira pessoa do plural. É uma concordância entre sujeito e verbo. O que normalmente vocês fazem que não é concordância verbal? Nós é parecido. Então, vocês esquecem de fazer concordância. Colocam o nós na primeira pessoa do plural e o verbo na primeira pessoa do singular. Isso não pode acontecer. Concordância verbal, eu tenho aquela relação de pessoas. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. E o meu verbo obedecer essa lógica. Se o sujeito está na segunda pessoa do singular, verbo na segunda pessoa do singular. Essa é a relação. Concordância verbal é a equivalência entre sujeito e verbo. Eles devem andar iguais. Se um está ali no singular, o outro deve ficar no singular. Mesma coisa pede para vocês analisarem essa primeira frase, explicar a concordância verbal, e nas demais pede para vocês analisarem também e explicarem a concordância verbal. Então, o verbo aqui, gostar, gosto. Por que o gosto ele está conjugado na primeira pessoa do singular? Porque o meu sujeito, eu, pertence à primeira pessoa do singular. Então, quem manda no verbo é o sujeito. Se o sujeito fica na terceira pessoa do singular, como é o caso do ele detesta, então o ele está na terceira pessoa do singular, o verbo detestar deve obrigatoriamente ficar na terceira pessoa do singular. Isso chama-se concordância verbal, a relação entre sujeito e verbo. Se o sujeito pertence à terceira pessoa do plural, o verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do plural. Então, concordância verbal, relação entre sujeito e verbo. Quem manda? Sujeito. Se o sujeito pertence à primeira, segunda ou terceira pessoa, o verbo pertence à primeira, segunda ou terceira pessoa, concordando em número, singular ou plural. Então, até a nossa próxima videoaula.